Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui no nosso dia 19, 19º dia do nosso desafio. Tem muita coisa rolando aqui dentro do meu coração hoje. E diferente de ontem e diante de ontem, eu não tenho uma palavra pronta assim para começar a nossa introdução. Na verdade eu tenho algumas, mas sabe quando você ainda tá meio que processando o que tá acontecendo? Então, hoje eu vou começar direto pela palavra. Amém? E mais uma vez eu peço para que o Espírito Santo nos dê o mesmo discernimento que ele deu para Salomão no momento de escrever Provérbios, que ele nos dê agora, que a gente vai ler. Amém? Eu vou até pegar um lapisinho aqui para marcar algum versículo que nos salte aos olhos. Amém? Então vamos lá. Provérbios, versículo 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Oi, bom dia! A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que deseja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem ao tolo viver no luxo, quanto pior ao servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá trabalho de levá-lo à boca. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade.
Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Amém? Enquanto eu estava lendo a palavra, além de reparar muito que a gente está falando aqui muito sobre tratar bem o pobre, sobre você escutar muito seu pai, né? Sobre o pai aqui tá sempre, como é que se diz? Educando o filho, sabe? Sobre a nossa responsabilidade de realmente educar o filho, de seguir com isso, de... Enfim. Quando a palavra começa a falar muito sobre a nossa relação com outras pessoas, eu sempre tento trazer isso pra minha vida antes de aplicar pra vida dos outros, tá? Então, assim, aqui tá falando sobre o pai disciplinar filho, tá falando sobre a gente tratar os pobres, tá falando sobre o preguiçoso, sobre trabalhar, sobre o propósito do Senhor. Cada pequeno versículo tá falando exatamente de alguma coisa que pode ser aplicado nas nossas vidas. Mas uma coisa que eu lembrei enquanto eu tava lendo foi que todas as nossas atitudes em relação ao outro, elas devem ser muito pensadas e muito elaboradas e muito cuidadas, principalmente em relação às nossas expectativas. Calma que vai fazer sentido, tá? Tô construindo um raciocínio na minha cabeça antes. Por quê? Uma coisa que eu tenho pensado muito é sobre o juízo de valor que a gente faz sobre a opinião dos outros. Então, assim, se você faz alguma coisa... Ontem a gente estava falando sobre o tripé da tecnologia espiritual, né? E o terceiro pezinho desse tripé é a esmola. E eu falei bastante sobre você dar esmola, principalmente para que aquilo fosse algo que mexesse com você, sabe? Para que você analisasse como tá o seu coração e não pensasse tanto no mendigo que estava recebendo aquela esmola. Por quê? Tudo aquilo que a gente faz esperando um retorno, quando você faz alguma coisa esperando que alguém te agradeça, enfim, tudo que você faz esperando um retorno te traz frustração. E quando você faz alguma coisa esperando também que as pessoas te reconheçam, ou que elas te aplaudam, ou que elas, enfim, elas tenham alguma atitude positiva em relação às suas atitudes, isso também te causa frustração. E eu escutei uma frase ontem que eu achei sensacional, sabe? A pessoa disse assim, que ela nem se alegra com elogios, assim como ela também não se entristece com críticas, porque ela não dava esse poder de julgamento por outras pessoas, entende? Então ela nem se envaidecia com elogios e ela também não se entristecia com julgamentos negativos. E quantas vezes a gente acaba se tornando super vulnerável com a opinião dos outros, sabe? Quem são as pessoas que você realmente escuta e que a opinião delas é importante para você, sabe? Tem um conceito que se chama Assembleia de Vozes, que diz que nós temos que escolher muito bem quem é a nossa Assembleia de Vozes, ou seja, quem são as pessoas que a gente escuta, quem são as pessoas que a opinião realmente importa pra gente, quem são as pessoas que o elogio importa e a crítica construtiva importa, sabe? Porque no mundo de internet, no mundo onde qualquer pessoa pode te dar uma opinião, sabe? Eu tenho que blindar muito meu coração para que essas opiniões, elas não venham a me ferir. E eu também tenho que tomar muito cuidado com as opiniões que eu emito, sabe? Quantas opiniões eu não tô emitindo? Mas é só a minha opinião, é só uma crítica construtiva. Sendo que a minha opinião não foi solicitada, sendo que eu não tenho nada a ver com aquilo, sabe? Muitas vezes a nossa opinião não importa. Mas a gente tá tão vulnerável à opinião do outro que a gente acredita que é importante dar a nossa opinião, sabe? Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode pensar no dia de hoje é justamente isso, sabe? Aquilo que a gente tá fazendo da nossa vida é pra agradar quem?
pessoas que não estão nem aí pra gente, pessoas que, sabe, não são relevantes. Quem que a gente tá querendo agradar no fim do dia? O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Quando a gente teme a Deus, temer a Deus não é ter medo de Deus, é reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o único digno de todo amor, de toda honra, de toda glória, de todo... Então, assim, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas para agradar pessoas que não estão nem aí, sem nem se perguntar qual seria a opinião de Deus, sabe? E eu tenho Deus muito como meu pai, sabe? Então, assim, o mesmo zelo que eu tenho pelos meus pais, a mesma honra que eu tenho pelos meus pais, tanto que eu quero agradá-los, é o que eu quero realmente no final do dia, sabe? Estar em paz com Deus, conseguir orar a Deus e falar, Senhor, olha como foi meu dia. Aconteceu isso, isso e isso. Eu tenho que melhorar nisso, nisso e nisso. E o que me importa... E assim, eu tô falando isso mesmo tendo falado ontem que eu tava super sensível, né? Que a opinião das pessoas tava mexendo muito comigo. E eu acho que é por isso que eu tô pensando nisso agora, né? Do tipo... Cara, são os dois pontos, né? O primeiro é... A quem que a gente tem... A quem a gente tá querendo agradar? Por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, sabe? E... Quando a gente fala alguma coisa, será que a gente tá pensando realmente em ajudar aquela pessoa? Ou a gente só quer que a nossa opinião seja ouvida, sabe? Então, vamos pensar nisso hoje. Amém? De quem que é a opinião que realmente nos importa? E a quem que a gente tá aconselhando? É sábio também, às vezes, o silêncio, sabe? Ah, mas tá, eu vou ver a pessoa fazendo uma besteira e não vou até lá? Cara, às vezes é necessário. Porque isso vai nos poupar. Porque se a gente der o nosso conselho e a pessoa continuar fazendo o que ela tá fazendo antes, a gente vai se ferir. Então, que fique aqui essa reflexão. Amém? Então, vamos orar sobre isso? Sobre esse tipo de sabedoria? Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra de conhecimento, que o Senhor possa realmente nos ajudar a construir melhor a nossa Assembleia de Vozes, que seja algo que não nos traga tanta dor, que nós possamos aprender a ouvir realmente quem importa e a falar no momento que realmente a nossa opinião for solicitada, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar com mais sabedoria, com mais discernimento e com a paz que excede todo entendimento. Abençoa nosso dia e que cada vez mais o Senhor nos faça consciência da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por estar comigo aqui acompanhando esse desafio. E amanhã estaremos aqui no nosso dia 20. Amém? Um ótimo dia para você. Fica com Deus.